Nós temos falado esses dias sobre algumas heresias adventistas. E hoje nós queremos continuar falando sobre isso. No livro O Grande Conflito, nas páginas 495 e 496, diz o seguinte: a Ellen G. White acrescentou sobre divina inspiração. Eles acreditam que a Ellen G. White recebia inspiração divina como os apóstolos de Jesus Cristo. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando, a princípio, condescendeu com o espírito de descontentamento. Nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. O Grande Conflito, páginas 495 e 496. Primeiro, eu quero dizer para você que a inspiração divina foram dadas apenas aos apóstolos de Cristo. Agora, aos apóstolos de Cristo. A inspiração divina. O que nos é dada desde então são as revelações dessa inspiração. A inspiração divina foram dadas apenas aos apóstolos que receberam a inspiração e escreveram o evangelho, ou pregaram o evangelho. E esse evangelho, pela inspiração divina, ficou sendo a doutrina base da igreja, a direção de Deus para o seu povo. Para aquele que quiser ser salvo, tem que ter nessa inspiração, nesse evangelho verdadeiro. Agora, quando se fala que alguém teve uma inspiração divina, está querendo dizer que a inspiração que ele teve pode ser comparada aos escritos sagrados, pode ser comparado aos livros canônicos. E isso não existe, meu irmão. É como se os escritos da Ellen Golden White, que os adventistas acreditam que são inspirados por Deus, poderiam ser acrescentados à Bíblia, ou como se fosse uma continuidade da Bíblia Sagrada. E não é. Não é. O entendimento da Ellen Golden White, a maioria deles são entendimentos equivocados, distorcidos, que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. E hoje, nós vamos estar falando aqui como foi a queda de Satanás. De acordo com Ellen Golden White e a teologia adventista, Satanás teve inúmeras oportunidades no céu de arrependimento. E Deus ofereceu a ele a oportunidade de arrependimento. Mas ele desprezou várias vezes. E de acordo com o livro aqui, O Grande Conflito, nós acabamos de ler, Ellen Golden disse que recebeu essa oportunidade de arrependimento e foi proposto a ele o seguinte: que ele se arrependesse e se submetesse, Deus lhe perdoaria. Foi isso que os adventistas escreveram, que Ellen Golden White disse. E, dentre outras coisas, afinal de contas são duas páginas, 495 e 496, do livro O Grande Conflito, e dentre muitas outras coisas que ela fala sobre esse assunto, ela disse também que Satanás não aceitou o perdão de Deus. E então Satanás foi expulso do céu. E no que ele foi expulso do céu, ele podia agora apenas ir à porta do céu. Podia ir apenas até a porta do céu. Nós sabemos pelo livro de Jó que, de fato, Satanás ele tinha acesso até o trono de Deus, mas isso até a morte de Cristo. Satanás, mesmo em desobediência, mesmo em rebeldia, continuava tendo acesso à presença de Deus, como está no livro de Jó. Mas a Ellen Golden White disse que ele perdeu esse acesso à presença de Deus e ele agora podia ir apenas até a porta do céu. Como ele não podia mais entrar na presença de Deus, ele ficava até a porta do céu e lá os anjos que passavam, de acordo com Ellen Golden White, Ellen G. White, a profetisa dos adventistas, e essa é a crença dos teólogos adventistas, baseado no que ela disse, que agora Satanás só podia ir até a porta do céu e ficava mandando um recado para Jesus, ficava perturbando os outros anjos que entravam e saíam. Inclusive, ela diz também que esses anjos, para poder entrar e sair, tinha que ter um cartão de ouro, e certamente esse cartão de ouro, o Satanás perdeu dele, né? Ela disse que tinha que ter um cartão de ouro para poder entrar e sair no céu. Se não tivesse cartão de ouro, não podia entrar. Enfim, aí ela disse que Satanás ficava ali na porta do céu, pedindo os anjos para falar com Jesus. Até que um anjo foi falar para Jesus e dizer: o Satanás disse: ei, fala para Jesus que eu estou arrependido. Aí um anjo foi lá e falou para Jesus que Satanás estava arrependido. Isso, irmão, são os próprios teólogos adventistas que ensinam, tá? Isso que eu estou falando está escrito aqui no livro O Grande Conflito, nas páginas
495, 496, e os próprios teólogos adventistas, que têm vídeos no YouTube aí, tá? No canal deles, eles ensinam dessa maneira como eu estou falando, porque o que eu tanto vi eles mesmos falar, como está escrito aqui no livro O Grande Conflito. Quando eu vou pregar sobre seitas e heresia, eu tenho uma cautela de uma coisa, de ouvir a pregação deles mesmos, ouvir o que eles dizem, ler o que eles realmente falam. Não buscar apenas insights apologéticos que combatem os adventistas, mas me preocupo principalmente em ouvir o que os adventistas pregam, em ouvir a teologia adventista, o que eles mesmos pregam, se realmente o que os apologistas estão falando é verdade. Então, os teólogos adventistas dizem o seguinte, que aí Satanás ficou na porta do céu pedindo os anjos para falar para Jesus que ele estava arrependido. Aí um anjo falou para Jesus e Jesus veio. E quando Jesus chegou lá, e Satanás disse, olha, eu estou arrependido. E Jesus disse para Satanás, olha, você não está arrependido, mas eu vou falar com meu pai. Aí Jesus foi falar com o pai, aí depois voltou para Satanás com um recado de Deus, dizendo, olha, Deus disse que para você é tarde demais. E ali o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que Satanás ficou com raiva, de acordo com Ellen G. White, e desceu para a terra com ira para poder fazer Adão e Eva pecar, e assim continua, né? E tentou os outros habitantes dos outros planetas, que eles também acreditam que a vida, os adventistas do sétimo dia também acreditam que a vida em outro planeta, que também a árvore da vida está em outros planetas, e que Satanás tentou também, mas não conseguiu, só conseguiu derrubar Adão e Eva, o planeta Terra. Os outros planetas, ele não conseguiu derrubar os habitantes de lá, de acordo com a teologia adventista. Eles dizem que a vida em outro planeta e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida também em outros planetas. Tá? E Satanás não conseguiu derrubar aqueles seres dos outros planetas. As pessoas que habitam nos outros planetas. Por isso são seres perfeitos e nós não temos contato com eles. Isso é algo infundado, não tem a menor lógica nisso que eles estão falando. Enfim, mas o assunto hoje aqui é sobre a queda de Satanás. Então é dessa forma que a teologia adventista afirma que Satanás caiu do céu. Que ele caiu do céu dessa maneira. Será que realmente a queda de Satanás foi assim? Será que Satanás, ele mesmo, por si mesmo, desceu do céu porque ficou com raiva, porque ficou irado, porque ficou chateado, porque Deus não deu a ele o perdão? Querido, Satanás, Lúcifer, o anjo caído, ele continuava perturbando lá no céu até a morte de Cristo. Ele continuava incomodando ou acusando os anjos e acusando as pessoas da terra diante de Deus até a morte de Cristo. Não é do jeito que os adventistas estão dizendo. É do jeito, vamos ver o que a Bíblia diz. Em Apocalipse, capítulo 12, as Escrituras Sagradas está contando sobre o nascimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, que ele chama aqui de arrebatamento até o céu. O varão que há de reger as nações aqui de Apocalipse 12 é Jesus. E esse se arrebatado até o céu é no momento em que ele morreu, ressuscitou e voltou para o seu trono de glória à direita do Pai. E então, quando isso acontece, o texto diz, no versículo 7 de Apocalipse 12, que houve uma batalha no céu. No momento em que Cristo morreu e ressuscitou e voltou ao céu, há, então, nesse momento, uma batalha no céu. Preste bem atenção. Nós vimos Jesus dizendo no Evangelho de João, quando ele está próximo a ir para a cruz, ele diz, agora o príncipe desse mundo será expulso e será julgado. Cristo fala isso. O príncipe desse mundo será julgado? Por que ele será? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Ele é o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, se refere a Satanás. A Bíblia diz em Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo 10, que os diabos, Satanás e seus demônios, ele é o príncipe desse mundo. Eles são os principados e potestades que exercem poder nessa terra. Quando Jesus diz que agora será julgado o príncipe desse mundo, Jesus está se referindo a Satanás. E quando que vai ser julgado o príncipe desse mundo? De acordo com o que Jesus está falando no Evangelho de João. Vai ser julgado o príncipe desse mundo no momento em que Cristo está dizendo que vai para a cruz. No momento que Cristo vai para a cruz, ele está julgando o príncipe desse mundo, que é Satanás. As Escrituras dizem ainda em Colossenses que Cristo triunfou sobre eles, o principado e potestade, sobre Satanás, na cruz do Calvário, expondo-o ao vitupério, à vergonha, e despojando ele na cruz. Por que a Escritura fala isso na carta aos Colossenses? Por que Paulo escreve isso? Por que ele foi despojado na cruz?
Despojado quer dizer tirar tudo que ele tem. Porque naquele momento, na cruz do Calvário, foi quando Satanás foi expulso da presença de Deus. Não teve mais acesso. Embora ele tinha acesso à terra e ao céu, a terra e ao céu, como nós lemos no livro de Jó, vem de onde Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Nós vemos Satanás perturbando pessoas. Então ele tinha acesso à terra e ao céu. E ele perdeu esse acesso apenas no momento que Cristo triunfou sobre eles na cruz do Calvário. E ali quando Paulo diz, né, em Colossenses, que Cristo triunfou sobre eles na cruz, expondo eles ao vitupério, à vergonha, à humilhação. Por quê? Porque Satanás perdeu tudo que tinha, perdeu a sua glória, perdeu a sua aparência gloriosa, de acordo com os escritos do Antigo Testamento, perdeu a sua posição de querubim ungido, sim, e aí ele foi expulso do céu e foi despojado, perdeu tudo, foi julgado. E isso acontece na cruz do Calvário. E Apocalipse capítulo 12 descreve como aconteceu a queda de Satanás. Não foi ele na porta do céu, Senhor, eu estou arrependido, não tem mais tempo para você não. E ele com raiva desceu para o céu. Não foi dessa maneira como os adventistas explicam. Olha o que a Bíblia fala no momento da queda de Satanás. No versículo 7 de Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão é Satanás, o diabo. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E isso o texto está mostrando em Apocalipse 12, no versículo 7 e 8. No momento em que o varão que há de reger as nações, que é Jesus, volta para o céu, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário, ele julga Satanás, como ele disse, o príncipe desse mundo será julgado, no Evangelho de João. Ele despoja Satanás e expõe ao vitupério no momento que há essa batalha e Satanás e os seus anjos não prevaleceram e nem o seu lugar se achou mais no céu. Aqui, nesse momento, ele é despojado. Ele é lançado na terra, verso 9, e foi lançado na terra o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado ou lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nesse momento, amados, as escrituras dizem, não é Ellen Golden White, não uma linha teológica, mas as escrituras dizem que nesse momento, Satanás foi expulso do céu para a terra, ele foi precipitado, foi jogado ele e os seus anjos, e não se achou mais lugar para eles. Nesse momento, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nesse momento, ele é despojado. Eles perdem a glória de anjos que ele tinha. Eles passam a ser chamados não mais de anjos, mas de demônios, de anjos caídos. Então, ele agora foi lançado na terra, aqui ele foi despojado, apenas depois da morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por que Satanás tentou Jesus 40 dias lá no deserto? Após 40 dias, o tentador se aproxima e vem tentar Jesus em Mateus capítulo 4. Porque Satanás não queria que Jesus realizasse o sacrifício que ele veio para realizar, cumprisse a obra que ele veio para cumprir. Ele sabia que se Jesus pecasse, Jesus não estaria digno de subir aquela cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Jesus pecasse, Jesus não poderia triunfar sobre ele na cruz do Calvário. Por isso, Satanás tentou fazer Jesus pecar, oferecendo para eles pão naquele momento, oferecendo para Jesus a fama, quando Satanás manda Jesus para o lado do templo, e oferecendo para Jesus riquezas, pedindo para Jesus abandonar o ministério dele e fazer a vontade de Satanás, do mundo. Satanás não teve êxito, mas depois Satanás se aproxima de novo de Jesus lá no jardim no jardim do Getsêmani, quando Jesus está ali orando. E o Senhor Jesus está ali, ele diz no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, que está apavorado, cheio de terror, está angustiado até a morte. E ali Jesus começa a falar ao Pai, passa de mim esse cálice. Satanás está tentando Jesus naquela hora, para que Jesus não beba aquele cálice. Mas de repente o Senhor Jesus disse, Pai, que seja feita a tua vontade. Jesus também não aceita a tentação de Satanás. E agora Jesus, em Mateus 28, Jesus está lá na cruz do Calvário, de pendurado. Não é Mateus 28? Acho que Mateus 27 fala da crucificação do Senhor. Tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, né? E quando ali ele fala da crucificação do Senhor, as escrituras mostram homens, inimigos de Jesus, os chamados fariseus e saduceus, a liderança religiosa. E eles ficam dizendo para Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e queremos em ti. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e queremos em ti. Os fariseus e saduceus estavam dizendo, os piores inimigos de Jesus, Jesus enfrentou
durante toda a sua trajetória ministerial? Você não lembra de alguma coisa? Se tu é o filho de Deus, volta para Mateus 4. Quem que falou lá, se tu és o filho de Deus? Satanás. Falou por 2 vezes, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu é o filho de Deus, pula daqui abaixo. E agora Satanás está lá, Jesus está na cruz do Calvário e Satanás está ali, na vida daqueles homens, tentando fazer Jesus descer da cruz do Calvário, porque Satanás sabe que naquele momento ele vai perder o seu acesso ao céu. Se Jesus triunfar na cruz do Calvário, se Jesus subir a cruz do Calvário, sem mácula, sem pecado, perfeito, e se Jesus se entregar ali pela vida da humanidade, Satanás será julgado e perderá o seu acesso ao céu. E Satanás sabe disso e ele não quer de modo algum que isso aconteça. Então ele tenta até o último momento fazer com que o Senhor desista, mas Cristo, ao invés de desistir, ele olha e diz: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E depois o Senhor Jesus cumpre as profecias das Escrituras e diz: está consumado, e entrega o seu espírito. Naquele momento, Satanás é despojado. No momento em que Cristo se rende na cruz, o julgamento de Satanás, o príncipe desse mundo, foi expulso o príncipe desse mundo, mas expulso de onde? Do céu. O que diz no Evangelho de João: será julgado o príncipe desse mundo, será expulso o príncipe desse mundo, será julgado, expulso o príncipe desse mundo. O que é isso? O julgamento dele, de Satanás, de Lúcifer, por ele ter se tornado um anjo desobediente e rebelde, expulso de onde? Expulso do céu, perdeu acesso ao céu, o texto diz aqui, em Apocalipse capítulo 12, e perdeu a glória que Deus tinha dado a ele, e os seus anjos foram lançados com eles. E então, foi dessa maneira, amado, dessa forma. Ele disse que não se achou mais lugar para ele no céu. Não tem esse negócio do diabo estar indo na porta do céu, falando com os anjos, dizendo para Deus que ele está arrependido. Não existe isso. Isso é mais uma heresia da igreja adventista do sétimo dia. Isso é mais uma heresia absurda, meu irmão. Sem textos bíblicos, sem contextos bíblicos, sem base teológica, sem base escriturística, apenas baseado no que uma mulher que se diz profetiza deles falou e pronto. Ele diz que ela falou inspirada pelo Espírito Santo. O que eles querem dizer com isso? Realmente não está na Bíblia, mas Ellen Gold White falou, então está falado. É inspiração divina. Não está na Bíblia, mas é como se tivesse. É isso que eles estão falando. Não dá para você abrir o seu entendimento, não, meu irmão. Não dá para você entender sobre isso. Olha, irmão, nós temos pessoas aqui no nosso ministério, congregando, que vieram da igreja adventista do sétimo dia, porque reconheceram as heresias lá. E não são só um, não, são mais de uma pessoa. Nós temos pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube e têm deixado seus comentários, que eram da igreja adventista e disseram que foram libertos. Pessoas da igreja adventista têm falado isso, ex-adventistas têm falado isso. Disseram que eles têm uma habilidade muito grande para distorcer as escrituras e iludir as pessoas com a doutrina que eles acreditam. E o que eles pregam é baseado nos escritos de Ellen Golden White. Que primeiro eles veem o que Ellen Golden White disse, depois é que eles vão para a Bíblia, para poder adaptar a Bíblia com o que a Ellen Golden White disse. Quando, na verdade, eles deveriam ouvir o que a Bíblia diz e adaptar os livros da Ellen Golden White com a Bíblia. E não mudar a Bíblia para poder os livros da Ellen Golden White prevalecer. Eu tenho visto pastores, ex-pastores adventistas, ex-pessoas adventistas, membros da igreja adventista, dizendo que abriram seus olhos, dizendo que abriram o seu entendimento, que enquanto estavam lá dentro, estavam começando a ver que é isso, que distorção é essa, que negócio é esse, vida no outro planeta, árvore da vida em outro planeta, a queda de Satanás, Satanás na porta do céu, pedindo perdão a Deus, e Deus não deu, e o diabo veio com raiva e não foi expulso. Que é isso? E as pessoas começaram a ver essas coisas e foram para as escrituras e começaram a perceber que aquilo era um equívoco. Mas disseram que enquanto estava lá dentro era difícil libertar e foi preciso tomar uma decisão e dizer: rapaz, de fato eu vou sair. E saíram e mergulharam nos estudos das escrituras, de acordo com alguns irmãos, ouvindo nossas pregações, ouvindo pregações do pastor Paulo Júnior e de outros pastores aí pela internet, homens que pregam realmente a verdade. Aí Deus foi abrir o entendimento deles, de modo que agora eles saíram desse engano, desse engodo. Então, meus amados irmãos, a teologia adventista sobre a queda de Satanás é mais uma das heresias, é mais um equívoco teológico, é mais uma doutrina baseada nos escritos da Ellen Golden White, que despreza a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o Satanás ele não desceu para a terra, eu vou ficar com raiva, vou para a terra. Não. A Bíblia está dizendo que ele foi jogado na terra, foi expulso de lá. E quando ele foi expulso de lá, ele perdeu acesso ao céu. Aí sim,
no verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação. Agora, depois que Satanás foi expulso do céu, agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Porque o acusador do nosso irmão, Satanás, o diabo, é derribado. O qual diante do nosso Deus os acusava de noite. Sim, o acusador dos nossos irmãos. Agora, apenas agora. Agora quando? Agora, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Agora, quando Cristo ressuscitou. Agora, quando Cristo subiu ao céu, aí Satanás perdeu a sua posição, perdeu o acesso. Agora, apenas agora está chegada a salvação. Quando foi que chegou a salvação para o mundo? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então ele está dizendo aqui que a queda de Satanás agora chegou a salvação, porque Satanás foi expulso do céu. O acusador dos nossos irmãos foi expulso do céu. Era esse o trabalho dele, de estar subindo na presença de Deus e descendo e acusando todo mundo. Acusando os anjos, acusando os servos de Deus na terra. Os acusavam de noite. E eles venceram como? Verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua própria vida. Como foi que nós vencemos Satanás? O acusador das nossas vidas, aquele que estava no céu acusando a gente diante de Deus, que tinha acesso à terra e ao céu para nos acusar diante de Deus. Como foi que nós vencemos ele? Pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, apenas quando o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, foi derramado na cruz do Calvário, foi que Satanás foi expulso do céu. E outra, ele foi expulso do céu. O plano de Deus era assim. O plano de Deus era esse. E nós temos que aceitar o que as Escrituras estão dizendo. Aí ele dá um alerta aqui para quem está na terra. Ai, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por quê? Porque agora Satanás não está mais aqui. O acusador dos nossos irmãos, se alegrem céus e vocês que nele habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí sim, Satanás desceu à terra com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Mas por que ele desceu à terra com grande ira? Porque ele quis? Não, porque o texto diz no versículo 7, versículo 8 e versículo 9 e versículo 10 que ele foi expulso do céu. E no que ele foi expulso do céu, perdeu o seu acesso com a morte de Cristo, ele ficou irado. Foi expulso para a terra, ele desceu à terra com ira, com ódio, com fúria. Agora ele desceu, não tem mais a beleza que ele tinha, não tem mais a glória que ele tinha, não é mais o querubim cobridor, não é mais o querubim ungido. Ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos que caíram junto com ele, perderam a sua aparência, o seu brilho, a sua glória, e foram expulsos. E no versículo de número 12 diz que ele está irado. E dá um alerta para os que habitam na terra para ter cuidado com ele. E ai dos que habitam na terra. E de fato nós temos visto o que ele tem feito na terra. Mas aqueles que foram comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro, que creem em Jesus Cristo, que creem em Cristo Jesus nosso Senhor, sim, esses de fato têm vencido Satanás pelo sangue do Cordeiro, como ele diz no verso 11. Mas no verso 13 ele diz: e quando o dragão viu que foi lançado na terra, não que ele desceu porque quis, como a Ellen Golden White diz, e como os adventistas dizem, mas quando ele viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui que de fato ele está irado. Ele está muito irado e perseguindo os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo, que é o povo escolhido, o povo eleito, a nação santa, o sacerdócio real, que guarda a palavra de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que guarda a fé em Jesus Cristo. Ele veio agora perseguindo esse povo, que somos nós, a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, assim foi a queda de Satanás. Assim foi a queda de Lúcifer, assim como ele foi expulso do céu. Preste bem atenção como está escrito aqui no site adventista. Por isso, Ellen White pôde acertar
propositadamente escrever sobre inspiração divina. Ou seja, eles dizem que essas coisas que eles pregam não estão na Bíblia. Mas a Ellen Golden White escreveu sobre inspiração divina. Que ela acrescentou isso, né? Escreveu sobre inspiração divina. Ou seja, o que nós podemos ver já em vários estudos que nós temos dado aqui, é que a teologia adventista, ela não tem a palavra de Deus como soberana. Na teologia adventista, a única coisa soberana lá são os escritos de Ellen White. Mesmo que eles dizem que não, claro que eles vão estar aí na televisão, nas rádios, na internet dizendo, não, isso é mentira, a palavra de Deus para nós está acima de tudo. Se a palavra de Deus está acima de tudo para vocês, teólogos adventistas, então por que é que vocês não mudam os escritos da Ellen White que distorcem a palavra de Deus? Por que é que vocês preferem usar os escritos da Ellen White a usar a palavra de Deus? Por que é que vocês dizem que não, tem que estar escrito? Cadê? Me prove aí que eu quero ver que está escrito. Me prove na Bíblia que está escrito. Eu estou provando na Bíblia que está escrito. Você não vive falando isso? É a cara dos adventistas, dos teólogos adventistas é isso. Não me mostre na Bíblia que eu vou acreditar. Me mostre na Bíblia, tem que mostrar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Eu estou mostrando. Eu estou mostrando nas Escrituras. Agora me mostre na Bíblia, tá? Eu vou ser sincero aqui, eu até acho, né, vejo pessoas muito humildes, muito simples, certo? Como ser humano, sinceramente, de coração. Eu tenho até um carinho pela simplicidade e humildade deles, né? O pastor Ivan Saraiva, uma pessoa muito humilde, muito simples, muito humilde ali o jeito dele, né? O Leandro Quadros também, e o pastor Luiz Gonçalves, pessoas muito humildes. Pessoas realmente você vê que são gente boa mesmo, não é nada contra eles de modo algum, irmão. De modo algum, de maneira alguma. Muito de modo algum. Deus sabe aqui da minha sinceridade. Mas é contra a teologia equivocada que eles pregam. Mas eu pergunto, o pastor Ivan Saraiva, o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Leandro Quadros, que tem programas de muita audiência, inclusive a TV Novo Tempo já tem alcançado mais de 50 milhões de pessoas, infelizmente, levando heresia. Quem dera fosse de fato ensinando as Escrituras. Então vocês três aí, o Leandro Quadros, o Luiz Gonçalves, o Ivan Saraiva, vocês que direto dizem, me mostre nas Escrituras. Ah, se o sábado não foi abolido, então me mostre nas Escrituras quando mudou o sábado. Amanhã eu vou mostrar. Amanhã no debate, sábado, eu vou mostrar para vocês nas Escrituras que não precisa guardar o sábado. Vou mostrar nas Escrituras como vocês estão pedindo. Mas agora eu estou pedindo a vocês. Me mostre nas Escrituras aonde está escrito que Deus, ele recusou o pedido de perdão de Satanás. Me mostre nas Escrituras. Se você mostrar um versículo, eu acredito em vocês. Me mostre também nas Escrituras aonde está escrito que Satanás ficou na porta do céu, mandando os anjos pedir perdão, dizer para Jesus que ele estava arrependido. Me mostre nas Escrituras isso. Aí eu vou acreditar em vocês. Você não vive falando, me mostre nas Escrituras que eu vou crer. Pois eu estou pedindo a vocês, me mostre nas Escrituras aonde está escrito que Satanás ficou na porta do céu pedindo perdão para Jesus. Queria que você mostrasse só isso. Aonde que está escrito que Satanás pedia para todo anjo que passava e fala para Jesus que eu estou arrependido? Aonde que está escrito nas Escrituras que Deus recusou o pedido de perdão de Satanás? Me mostra isso, meu irmão. Pastor Ivan Saraiva, pastor Luiz Gonçalves, pastor Leandro Quadro, me mostre onde está escrito que a árvore da vida também está em outros planetas. Me mostre onde está escrito, sim, que há vida, que há seres vivos habitando em outro planeta. Me mostre nas Escrituras onde diz que lá tem vida, que tem gente morando lá, que a árvore da vida está lá. É preciso que vocês mostrem nas Escrituras, amados. Vocês basearem a teologia de vocês, passar 4 anos fazendo uma faculdade teológica, numa faculdade adventista. Depois passar 4 anos estagiando para ser um pastor. 8 anos, meu irmão, e vir pregar a heresia. Para que todo estudo? Para que toda essa dedicação, meu amado? Se vocês estão alicerçando a fé de vocês nos escritos deturpadores e equivocados da Ellen G. White. Então, meu querido, fica aqui essa palavra. Provado pelas Escrituras em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 17. Que Satanás não ficou na porta do céu pedindo perdão. Provado aqui nas Escrituras que Deus não recusou o perdão de Satanás, porque Satanás não pediu perdão. E provado aqui nas Escrituras que Satanás não desceu com raiva para a terra porque quis. Ele foi expulso de lá. E provado nas Escrituras que Satanás foi expulso quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Aí sim,
A salvação do nosso Deus chegou, o acusador dos nossos irmãos foram caídos. Provado nas Escrituras. Está provado nas Escrituras. Em Colossenses, Evangelho de João, em Apocalipse, capítulo 12. Então, meu amado, que Deus guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela audiência de vocês. Compartilhe esses vídeos. As pessoas precisam conhecer essa mensagem, conhecer essa palavra, abrir seus olhos. Não estamos aqui falando mal de religião, nós estamos combatendo a heresia das religiões, a falsa doutrina das religiões, tá? Então é isso que nós estamos fazendo. E peço a você que se inscreva no nosso canal, tá? Clicando aí de se inscrever.